E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricadas e talaricadas, tem como esse canal. Vocês estão supimpa, todos supimpa, não supimpa, não supimpa. Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Steven Universo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. No episódio 1, o Steven tenta ativar a arma dele, mas não consegue. E aí aparece o titio-avô no 1º de abril e ele tenta ajudar o Steven com várias formas bizarras. E o Steven quer ativar o escudo dele, mas só aparece a bolha. E eu achei esse velho insuportável. E as gems querem aniquilar o titio-avô. E aí eu tava tipo, some com esse velho, pelo amor de Deus. Mas aí o Steven vai parar na realidade dele e do nada aparece uma pizza falante. E aí o dinossauro sabe de tudo sobre as gems. Enquanto isso, as gems estão lá atrás do Steven. E aí o Steven Pizza aparece e a Ametista o come. E aí o titio-avô consegue ajudar o Steven a ativar seu escudo. E tem referência dos desenhos da Cartoon no final. No episódio 2, o Steven vê uma foto do Greg com um amigo dele, Marty. E aí o Greg conta como conheceu a Rose com o Marty na história. Que aí ele estava cantando e a Rose aparece. E aí enquanto isso o Marty estava pegando uma mina na van. E aí ele ganha 75% dos ganhos do Greg. E a Ametista forma uma coruja e fala com o Greg. E é que ele estava procurando a Rose, que havia sumido do show. E ele queria entregar a camisa dele a ela. E aí a Pérola aparece logo depois também. E a Ametista aparece com sua forma original para o Greg. E aí a Garnet também aparece, mas a Rose aparece logo em seguida. E aí o Greg sai correndo porque está atrasado pro próximo show. E o Marty não acredita no Greg quando ele fala das gems. E aí o Greg quer voltar para ficar com a Rose e eles quase sofrem um acidente. E o Marty é um babaca e o Greg deixa ele na estrada. E o Greg volta pra Rose e ela está com a camisa do show. No episódio 3, o Steven faz um desenho para ajudar o pai com as aulas de violão que ele quer dar. E ele deixa um desenho no Big Rosquinha. E o Buck dá a ideia para o Steven fazer uma camiseta com um desenho. E o prefeito acha que o Buck quer ajudar ele nas reeleições. E o Buck e o Steven fazem as camisas e as atiram pela cidade. E o Laz baba muito o ovo do Buck. E aí as pessoas foram até o Greg, mas elas não fazem aula, elas só tiram foto. E o Buck fala que o desenho do Steven é horrível. E o Steven quer sumir com as camisetas e impede o Buck de fazer mais. E aí as gems não ajudam ele. E aí o Steven atira as camisetas do prefeito com o desenho que o Buck tinha feito quando ele era criança. E o Buck pede desculpas ao Steven e quer uma aula do Greg. No episódio 4, o Jamie aparece. E ele é um aspirante ator, mas é carteiro. A Garnet estava procurando a Jasper e a Lápis no fundo do mar. Mas o James se apaixona pela Garnet e quer sair com ela. E a Connie fala pra Garnet escrever uma carta de resposta pra ele. E ela só escreve um não. No caso que ela não queria sair com ele. E o Steven e a Connie vão entregar a carta da Garnet para o Jamie, mas o Steven não consegue. E a Connie reescreve a carta da Garnet para não ser um baque tão grande da rejeição da Garnet pelo Jamie. E o Jamie aparece na casa do Steven e faz meio que uma serenata pra Garnet. E a Garnet aparece e dá um fora nele. E aí depois o carteiro muda. E a Garnet vai falar com o Jamie e fala que ele é emocionado, mas um ótimo ator. No episódio 5, a Pérola e o Greg estão consertando a van e a Garnet acha um Slinker do quarto da Ametista e quer capturá-la. O Slinker pufa a Ametista e ela volta bem rápido, com os pés no lugar das mãos. E pela segunda vez ela é pufada e isso acontece da Ametista ser pufada várias e várias vezes. Até que a última ela demora mais a voltar e volta perfeitamente. No episódio 6, a Connie e Steven estão cantando. E aí o Steven quer que a Pérola ensine a Connie a lutar com espadas. E a Pérola leva a Connie para uma antiga arena celeste. E aí o holograma da Pérola volta. E a Connie começa o treinamento e vai deixando o Steven um pouco de lado. E a Pérola quer que ela coloque o Steven acima de tudo, que nem ela fazia com a Rose. E aí o Steven quer que ele e a Connie lutam juntos. E a Pérola diz que a Rose fazia ela se sentir tudo. No episódio 7, o Ronaldo entrevista os moradores de Beach City sobre as coisas anormais que acontecem na cidade para colocar no blog dele. E aí ele vai até a casa do Steven pegar mais informações sobre a nave Mão. E agora ele quer fazer as pessoas se voltarem contra as Crystal Gems. E aí ele vê as Gems lutando contra um caranguejo gigante e ele acha que sua missão é cumprida por mandar elas irem embora. Mas sem elas as coisas estranhas na cidade não iriam acontecer mais. E aí ele implora para elas ficarem e o filme que ele tá fazendo só ganha uma view, que no caso é a view das Gems. No episódio 8, a Garnet diz que precisa encontrar a Peridot. E o jardim de infância não foi mexido, então a Peridot não passou por lá. Mas elas estavam erradas. O Steven consegue encontrar a Peridot. E a Peridot foge e a Garnet quer saber o que ela estava fazendo lá. E aí eles encontram cacos de gems que se juntam. E isso eram as Crystal Gems que foram despedaçadas
separadas e enterradas juntas. No episódio 9, o Greg mostra os grandes filósofos para Steven e Connie, até que eles se fundem de novo por alguns segundos. O Greg mostra a fita para eles que estava ele e a Rose cantando. E aí a Pella e a Rose se fundem nesse vídeo. E aí a Pella fala pro Greg que ele é só mais um passatempo e que eles não podem se fundir. Por isso que ele acha estranho o Steven conseguir se fundir com a Connie. E aí a Pella e a Ametista falam para o Greg como é uma fusão. E aí a Rose aparece e começam a dançar. E aí eles desentendem por algum momento, mas fica tudo bem depois. Mas aí ele conta, né, nessa história, que ele nunca conseguiu se fundir com a Rose. No episódio 10, eles estão em uma missão procurando a fusão da Jasper e da Lápis. E aí o Steven faz uma festa do sono com a Ametista e a Pella. E elas têm que ensinar a Pella a dormir. E o Steven sonha como se eles fizessem parte de uma sitcom. E aí ele sonhava que vai para um baile com a Connie, mas a Lápis aparece na sua porta. E ele sonha de novo com a Lápis e com isso ele se conecta com ela. E a Lápis não está mais conseguindo segurar a Jasper. No episódio 11, a Peridot transmite para pedir ajuda para Diamante Amarelo. E a Pella vai se fundir com a Garnet e a Sardonyx aparece. A Peridot manda outro sinal e elas voltam a se fundir na Sardonyx de novo. E a Ametista fica triste porque ela queria se fundir com a Garnet. E aí toda vez que eles voltam à torre, ela está consertada. Então eles acham que é a Peridot que tá lá. Mas na verdade quem tava consertando a torre era a Pella em vez da Peridot. E ela só tá fazendo isso para se fundir com a Garnet. E aí a Garnet fica furiosa com a Pella e se funde com a Ametista para destruir tudo de novo. No episódio 12, a Pella continua indo atrás da Peridot e a Garnet não fala com ela. E aí o Greg quer que alguém vá a Keystone com ele. E aí a Garnet e o Steven vão com ele. E a Ruby e a Safira saem da fusão pra conversar, porque uma quer perdoar a Pérola e a outra não. E aí elas brigam o tempo todo e faz o Steven chorar. Mas no final elas se entendem e a Garnet volta. No episódio 13, o Steven estava fazendo um lanche e o Cebola estava dentro do armário de comida dele. Ele segue o Cebola e vai até um lugar cheio de quadros da Ametista. Até que ele leva a Ametista lá e ela encontra uma amiga do passado. E ela é a mãe do Cebola e é casada com um pescador. O Cebola quer que o Steven dê um rato pra cobra dele, mas ele não consegue. Fora que ele também mostra o parto dele pro Steven. E esse personagem é muito maluco. Mas no final ele mostra os bonecos dele e dá um para o Steven. E aí ele é um pouco fofo, tá? E no episódio 14, o Jamie aparece de novo falando que vai fazer uma peça e que foi o prefeito que escreveu. E ele fala que essa peça vai ser um desastre, porque é muito ruim. Mas o Steven refaz o roteiro e fica ótimo. E eles fazem a peça assim mesmo. E o prefeito odeia a peça, mas todos amam. No episódio 15, o Steven e a Gems acham a Peridot, mas ela consegue fugir. E a Pella fica obcecada em pegar a Peridot. Mas quem acaba pegando eles é a Peridot. E a Garnet e a Pella se separam da Ametista do Steven. E a Pella queria pegar a Peridot para compensar tudo que ela fez. E a sala está esmagando as duas. Mas a Ametista faz a sala parar enquanto ela tá pedindo desculpas a Garnet. E a Garnet e a Pella se fundem e conseguem sair da sala. E aí elas encontram a Peridot novamente, só que ela consegue fugir, só que dessa vez com mais dificuldade. No episódio 16, o Steven quer que a Connie fique com a espada da Rose. E aí a mãe da Connie me irrita profundamente e ela acaba pegando a espada que era da Rose. E o Steven e a Connie vão atrás dela no hospital. E aí a mãe da Connie está atendendo alguma coisa que não tem sinais vitais. Até que ela sai da sala, a Connie entra para tentar pegar a espada e a mãe dela volta. E o que ela estava atendendo era uma das gems mutantes. E a Connie finalmente fala tudo na cara da mãe. E já tinha passado da hora, né? Porque a mãe é chata pra um diabo. E aí depois ela consegue pegar a desgraça da espada e acaba com as gems mutantes. E aí a mãe pede desculpa pra Connie. Graças a Deus. No episódio 17, o Steven fala pra Sage se inscrever no Praia Palusa. E a mãe da Sage é uma carteira e quer ajudar ela com a apresentação. Mas elas colocam uma roupa horrível na Sage e a maquiagem então nem se fala. E a Sage fala pra mãe que ela é uma chata, só que aí eu acho que a mãe da Connie é pior. E aí o Steven canta no lugar da Sage com a roupa dela. No episódio 18, a Peridot sequestra o Steven e eu acho que os dois primeiros episódios que a Lápis aparece, ela é uma vilã melhor que a Peridot. Mas vamos continuar. E aí o Steven não consegue curar o transportador dela. E as gems aparecem e a Peridot se desmonta. Mas antes, ela estava tentando falar alguma coisa. E aí o Steven entra no quarto da Rose e pede pra entrar no verdadeiro porão pra poder falar com a Peridot. E aí a missão da Peridot era pra checar o progresso do Feixe. Mas eles não explicam o que é isso nesse episódio. No episódio 19, a Peridot ainda está trancada no banheiro do Steven e as gems vão encontrar
mais informações sobre Feixe enquanto Steven fica com a Peridot. E ela fica com medo dos trovões e das chuvas. E a Peridot fala para o Steven levar ela até o jardim de infância, e lá ela dá mais informações sobre o Feixe. E o Feixe é composto por milhões de cacos de gems, e essa gem mutante está adormecida no centro da Terra, e quando ela emergir vai destruir tudo. E o Steven é a chance deles vencer. E gems mutantes aparecem e as Crystal Gems aparecem para poder tentar ajudar. E aí, no episódio 20, a Peridot explica sobre o Feixe para as Gems. E elas precisam de uma máquina que os leve até o núcleo da Terra. E aí o Steven descobre que existem centenas de outras pérolas. E o Steven fala para a Peridot e a Pella montar um robô para ver quem monta melhor. E aí dá empate e as duas têm que liderar o projeto da máquina para o núcleo da Terra juntas. E aí a Peridot se desculpa com a Pella e elas vão criar a máquina juntas. No episódio 21, a Peridot pede para a Garnet se desfundir e ela não faz e acaba prendendo a Peridot. O Steven e a Ametista vai até o jardim de infância com a Peridot e a Peridot fala que a Ametista está acima de todas as outras gems e que a Ametista deveria ter o dobro do tamanho dela. E a Ametista fica com raiva da Peridot e tudo começa a dar errado, e a Peridot salva a Ametista e pede desculpas pra ela. No episódio 22 é aniversário do Steven, e a Garnet conta como a Ruby e a Safira se conheceram. A Safira é uma rara aristocrata que prevê o futuro, e com ela haviam 3 rubis, que eram soldados que tinham que proteger a Safira. E a Safira foi chamada na Terra pela Diamante Azul para compartilhar sua visão do futuro. E a Safira sabia que ela própria tinha que ser destruída. E aí as rebeldes chegam para o ataque, que no caso era a Rose e a Pérola. E a Ruby salva a Safira de morrer pra Pérola e acaba se transformando na Garnet. E isso não foi o futuro que a Safira tinha previsto. E por causa disso, a Ruby deveria ser quebrada. Mas a Safira pegou ela e saiu correndo. A Safira congelou porque não conseguia mais prever nada do que iria acontecer, e a Ruby e a Safira gostam muito de se fundir. E aí elas se fundem de novo e encontram a Rose e a Pérola. E aí o final da temporada passada foi mais memorável, com a Lápis, a Jasper e a Peridot fugindo. Mas a primeira também foi um pouco mais bobinha que essa e com muito mais episódios. Dava até pra ter separado em 2 temporadas. Eu gostei da temporada e achei melhor que a primeira. Então eu dou um 8.3 pra ela. E PS, agora vai ser mais fácil de fazer os vídeos, já que a temporada tem menos episódios. Amém. Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!